Olá, muito boa tarde para você. Globo Esporte começando. Já já a gente conta como foi a vitória do Santos sobre o Vasco. Neymar decidiu o jogo na Vila Belmiro e o Vasco está na lanterna do Brasileirão com apenas um pontinho em 4 jogos. Bora falar de Brasileirão agora. Em noite de Neymar, o Santos venceu o Vasco na Vila Belmiro e o jogo reacendeu uma treta antiga entre o Neymar e o Thiago Mendes. Todo respeito, é um babaca. Vai lá, Neymar! Vai lá, Neymar! Eu só pedi um pouco de respeito na comemoração dele. Ele mandou a nossa torcida calar a boca, não falei nada demais. E ele me desrespeitou. Ela ficou pro Neymar, pra esquerda, cavadinha, golaço! É noite dele, é noite do camisa 10. É noite de Neymar na Vila Belmiro! Semana passada falaram que eu era o pior jogador do mundo. Eu acho, na minha opinião, que o outro jogo eu joguei melhor do que hoje. Futebol é assim, né? Um dia você é o pior jogador do mundo, um dia você não serve, um dia você é aposentado. No outro você faz 2 gols, é o melhor, tem que ir pra Copa. Um Santos e Vasco agitado. Os dois times pressionados e ocupando as últimas posições na tabela. Para deixar o clima ainda mais dramático, chuva e muita. Um personagem querendo dar a volta por cima e uma rivalidade antiga. Já me quebrou uma vez no Paris Saint-Germain, me prometeu hoje, então vamos ver se ele é homem suficiente para me quebrar de novo. O Neymar estava querendo o jogo e abriu o placar com esse chute rasteiro. Provocou a torcida do Vasco. E bailou junto com a bandeirinha de escanteio. Alô, Vini Júnior! Aí está ele! Chegou o Neymar 2026! Primeiro dele no ano! O Thiago Mendes não gostou nada dessa provocação. E logo que o jogo recomeçou, os dois se estranharam. O Neymar acabou de ganhar o prêmio Alberto Roberto, de péssima interpretação. O que atrapalha a representação é a figuração. O Vasco empatou com o Cauã Barros no fim do primeiro tempo. É do Pitbull da Colina! A gente está fazendo de tudo para virar a chave. E é isso, é se dedicar ao máximo e agradecer a todos que estão torcendo por nós, independente do momento. Ele também aproveitou para tirar uma onda com as quedas do Neymar. Ó, o Cauã Barros ali depois vai fazer o gesto dizendo, ó, eu toco nele, ele se desmancha, ó lá. Mas no fim das contas, quem tirou onda foi o próprio Neymar. Subiram 2 jogadores para uma bola só. Faltou comunicação. Raspadinha do Paulo Henrique. Ela ficou de presente pro Neymar, que agradeceu com todo o estilo possível. Gol para garantir a primeira vitória do Santos no Brasileirão. 2-1 com direito à cavadinha. Do lado do Vasco, só 1 ponto em 4 jogos. E tá na lanterna. Saímos com a derrota, agora temos que trabalhar, levantar a cabeça, porque já tem mais um jogo importante domingo no Campeonato Carioca. Foi muito difícil hoje, confesso, né, jogar por tudo que envolve, mas a gente conseguiu, né, a vitória, os 3 pontos, que é o mais importante, independente da forma que seja, sofrida no final, mas o que vale é os 3 pontos. Ele disse eles, entre parênteses, Lucas Moretti, meu marido, né, meu cunhado, meu sogro, meu outro cunhado. É muito vascaíno. Muito. Eu fico assim, você acha que não, mas você cutuca a onça com vara curta. Que bem ou mal, eu protejo o Vasco nesse programa. Demais, é ou não é? Demais. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Só que você cola com ele. Até para preservar o casamento dela. Ela é senão o negócio fica difícil, tá? Eu cheguei em casa ontem. Ih, não quer falar. Não, ele dá problema na placa de áudio dele. Ele não fala nada. Aí eu falei, fiz alguma coisa? Ele, não, Vasco. Não, quando falta luz na sua casa, o que não falta é lanterna, né? Olha, Venê. Aí, Fernando. 1 ponto, Lucas Moretti. 1 ponto. O Vasco já tem 4 jogos, alguns clubes têm 3, 2, o Botafogo tem 3, o Flamengo também tem menos, por causa do jogo 3, com o Mirassol, né? O Botafogo tem Bahia também o jogo do Vitória. Então, alguns clubes já bateram 4 jogos e o Vasco é um deles. E já tá ali na continha de rebaixamento. Ah, Fernando, tá no início? Tá sim, tá no início. Mas as 8 primeiras rodadas são muito importantes para te contar como que você vai caminhar no restante da temporada, Lucas Moretti. E não pode o Vasco, do tamanho que tem, com um elenco que é bom. O elenco do Vasco não é ruim, a gente já falou isso aqui.
ficar brigando mais uma vez para não cair. E ontem, o que eu observei foi um Vasco muito parecido com o Vasco do Fernando Diniz, Lucas Moretti. Perfeito, Fernanda. É difícil falar isso, né? Mas ontem a sensação era exatamente essa, que o técnico interino Bruno Lazzaroni, ele estava com rádio na beirada de campo e o Fernando Diniz estava de algum lugar passando ali o que deveria ser feito dentro das 4 linhas. O Vasco ele termina a partida de ontem com 4 atacantes, sem nenhum meia de ligação, exatamente igual ao técnico Fernando Diniz fazia há algumas partidas atrás. Um desempenho muito ruim do Vasco, tá, Fernanda? Mas, infelizmente, eu não consigo colocar a culpa na derrota de ontem no Bruno Lazzaroni, eu não consigo colocar a culpa na derrota de ontem no presidente Pedrinho ou em qualquer outra pessoa, e muito menos no elenco, tá? Eu acho que o que aconteceu ontem dentro da Vila Belmiro é uma consequência do que vem acontecendo há anos dentro do Vasco da Gama. O Vasco, ele infelizmente passa por um processo de apequenamento e ontem é um resumo disso, Fernando. 2023 o Vasco volta da Série B do Campeonato Brasileiro e disputa novamente a Série A. O Vasco luta para não cair até a última rodada. 2024 foi assim. Ano passado, novamente foi assim. E agora o Vasco começa o Campeonato Brasileiro na lanterna do Brasileirão. Ah, mas são 4 rodadas apenas. Ah, mas o Vasco vai virar essa chave. E eu creio que vai virar e espero que vire. Mas não tem mais condições, Fernando. O sentimento do torcedor vascaíno, de uma forma geral, é um sentimento de cansaço. O torcedor vascaíno está cansado. O torcedor vascaíno hoje ele não quer mais ver pontos positivos, inclusive, que há nessa gestão. O torcedor vascaíno ele quer ver soluções, e uma solução com urgência. Inclusive, eu peço, tá, que haja um senso de urgência com relação a essa situação do Vasco. Não tem condições do Vasco ir para a partida de domingo, novamente com o Bruno Lazzaroni no comando da equipe. O Vasco, no meio da semana que vem, tem um Palmeiras dentro de São Januário. Não tem condições de, novamente, na semana que vem, com todo o respeito do mundo profissional, ir com o Bruno Lazzaroni na beirada de campo. O Vasco da Gama ele precisa de um senso de urgência também com relação ao seu treinador. A gente está vendo se especular a situação do Arthur Jorge. O Arthur Jorge tem contrato com o Al Rayyan até o final de 2027. A possibilidade do Arthur Jorge aceitar o projeto Vasco é muito pequena. E ainda há um debate sobre a possibilidade de esperar a situação do Arthur Jorge lá. Não tem que esperar. O Vasco precisa solucionar esse problema. Porque se continuar na lanterna do Campeonato Brasileiro, se continuar com essas atuações pífias que o Vasco da Gama vem tendo desde o início da temporada, me preocupa qual será o andamento de 2026, Fernanda. E é ruim você ter essa pressa para arrumar um treinador. Você sabe, né, Vini? Sim. Que às vezes essa pressa te faz trazer um treinador que não era o que você queria, não era o melhor, o ideal. Mas, realmente, o Vasco ficar se arrastando... Porque o que geralmente a gente vê? Quando sai um treinador que tinham questões com ele, a gente vê uma mudança brusca de tudo, né? Eu achei ontem que ia ver um Vasco, eu falei pra você, na rotação máxima. E não, era um Vasco bem parecido do que a gente já estava vendo. Tudo bem, que a gente já vai falar sobre isso. Do outro lado, tinha o Santos na Vila Belmiro, com o Neymar jogando tudo que ele estava com aquele 6 que ele tomou no ano passado entalado. Tanto que ele faz o gol, vai mandar a torcida do Vasco fazer silêncio. Então, você vê que aquilo estava no coração dele. Ele é um fora de série, ele é um cara... É o maior jogador dos últimos 10 anos no Brasil. Então, assim, também tem essa questão. Mas do lado de cá tinha um Vasco que realmente fez um jogo bem abaixo, o Vene Casagrande. Eu esperava mais do Vasco. Eu não sei se eu esperava mais. Eu esperava. Talvez eu esperava mais vontade. Então, mas, assim, eu esperava nesse lugar. Agora, no ponto de vista tático, eu não esperava grandes mudanças. Por quê? Primeiro, o Bruno Lazzaroni, gente, não tem nem como exigir muito dele. Porque ele é interino, ele não é nem treinador de futebol oficialmente. Ele está ali como interino para, enfim, ele faz parte do dia a dia do Vasco da Gama, ele não é treinador de futebol. Mas a gente já viu o Marcão e afins, Fábio Matias, mas o que entram como interino, Jair Ventura... À vontade. Não, nem sempre. Era o Às que vezes o cara faz um arroz com feijão. Isso. O que eu vi o Vasco foi ontem aquela toqueira... Não, e aquela coisa assim, a cultura Diniz ainda implementada. Isso. É isso, eu concordo Você com vocês. Isso eu concordo com vocês. E às vezes o interino, em 3 treinos, isso eu concordo pelo menos tira um pouquinho. Isso eu concordo com vocês. Pouquinho. Inclusive, o Lucas Moretti até falou, eu gostei da analogia dele, parecia que estava o Diniz comandando pelo radinho. Isso eu concordo plenamente com vocês. De fato, o Vasco não fez uma grande partida, teve a falta de sorte de pegar o Neymar extremamente inspirado, que estava querendo fazer acontecer, até para ser convocado para a seleção, né? Porque ele só tem mais 3 jogos agora, 2 jogos, até a próxima convocação do técnico Ancelotti.
e, de fato, o Vasco não mereceu vencer o jogo. E ele vem de uma eliminação contra o Novo Horizontino, onde Perfeito. ele foi muito criticado falhou também, no gol falhou. e assim, o tamanho que ele é, obviamente as pessoas botam a responsabilidade, é natural, né? E aí ele veio naquele modo Neymar que é avassalador, né? Perfeito, é isso. Eu acho que o Vasco teve essa falta de sorte. Agora, para mim, o debate do Vasco da Gama não é nem a parte tática, assim, porque seria discutir o sexo dos anjos, porque o Lazzaroni não vai continuar. A grande questão do Vasco da Gama tem que ter a urgência de contratar um treinador. E eu concordo com você que nada na pressa sai à perfeição. Mas é o que tem agora. Mas não tem como, não dá mais para o Vasco da Gama esperar. Porque temos que ver se o Arthur Jorge vai ficar livre. Nem sei se de fato o Vasco da Gama tenta o Arthur Jorge. E o Arthur quer? E eu vou falar isso, que eu falei na época do Diniz. Se o Arthur Jorge topar o projeto do Vasco, não vai ser bom para a carreira dele. Mas, enfim, o Vasco da Gama tem o direito de tentar. Eu acho que o Vasco tem que correr contra o tempo para contratar o treinador. Não dá para ficar sem treinador no momento que está vivendo. O Vasco está na lanterna do Campeonato Brasileiro. O Vasco precisa mostrar para o seu torcedor que não vai mais um ano brigar para não ser rebaixado, porque o torcedor vascaíno não merece isso. E um grande detalhe, o elenco do Vasco da Gama, hoje em 2026, é melhor do que o elenco da temporada passada. Ou seja, o desempenho do ano passado tem que ser abaixo do desempenho esse ano. Então o Vasco da Gama tem que, pelo menos, ficar no meio da tabela e, quem sabe, sonhar com o título da Copa Sul-Americana. Mas não dá para debater sobre possibilidade de título, sobre evolução, se você não tem um treinador à beira do gramado. Então a diretoria do Vasco precisa correr contra o tempo. E como está esse mercado aí do Vasco, Moretti? Então, Fernanda, o Vasco da Gama hoje, em conversas, né, que a gente tem, isso é de fato uma informação, ele mira os técnicos de primeira prateleira do futebol. Os técnicos que foram passados a mim, e a grande maioria das pessoas que trabalham com relação ao Vasco foram os nomes de Marcelo Gallardo, que ontem, inclusive, fez o seu último jogo com o River Plate. Foi também o nome do Arthur Jorge e o nome do Renato Gaúcho. Hoje são os três nomes que estão ali circulando os bastidores do Vasco da Gama. Como eu trouxe, o Arthur Jorge tem contrato com o Al Rayyan até o final de 2027, vive, de fato, uma situação muito ruim no Catar, tá? O seu clube está indo muito mal, nem assim, é o 6º colocado do Campeonato do Catar, está bem longe de qualquer possibilidade de título e não está num momento bom por lá. Marcelo Gallardo, hoje, a informação é que ele não pretende seguir num novo clube, ele quer dar uma quer respirar. Passou por um momento ruim no River Plate, o entorno da carreira dele está bem complicado, ele perdeu pessoas próximas, então hoje o objetivo dele é respirar. E o Renato Gaúcho, informação que já teve alguns contatos iniciais, a pedida do Renato foi alta e o Vasco da Gama está ali conversando. Mas até o momento, amigo torcedor, o que eu te trago a situação é complicada, não há nada no horizonte para o torcedor vascaíno com relação à possibilidade de se fechar com o treinador. A sensação, pelo menos minha, que trabalho com o Vasco da Gama e faço apurações, é que não há um senso de urgência, Fernanda. Que o Vasco da Gama está esperando para definir o melhor treinador. É isso que você trouxe aqui, né? O Vasco está tendo certa tranquilidade para fechar com o melhor nome. Só que, infelizmente, o momento do Vasco da Gama ele pede um senso de urgência. O Vasco ele tem 4 jogos no Campeonato Brasileiro, 1 ponto conquistado. Isso é um absurdo, cara. E posso dizer, o interino fala muito sobre isso, né? A gente já viu o Marcão quantas vezes, de forma interina, e é um cara que sabe tudo de Fluminense e resolvendo o negócio. A gente viu, por exemplo, o Caçapa, também aconteceu no Botafogo, foi obviamente um período curto de 2 jogos, de 4 jogos, mas foi importante. A gente vê o Fábio Matias, fez um trabalho impecável no Botafogo, até ganhando vaga de uma fase para outra de Libertadores, fazendo um bom trabalho. Então, assim, o que eu esperava ontem de cara, já que a primeira impressão é que fica ver o Vasco, eu já não tenho mais expectativa alta em relação a isso. Ninguém tem expectativa nenhuma com relação ao trabalho do Bruno Lazzaroni, Fernando. E até fazendo uma comparação, eu não estou pedindo, tá? Eu acho que seria inclusive um erro fazer isso. Mas o Felipe Loureiro, diretor técnico do Vasco, que já teve até algumas oportunidades, inclusive no Campeonato Brasileiro de 2024, ele comanda o Vasco nas últimas 3 rodadas, o Vasco apresentou um bom futebol nas últimas 3 rodadas do Campeonato Brasileiro. E volto a repetir, eu não quero que o Felipe ache um erro colocá-lo nesse momento, mas eu estou mostrando que há sim possibilidade de um técnico entrar num período curto de espaço de tempo você acha e mostrar Felipe trabalho. Boa? Não, hoje eu não acho não, Felipe uma boa. Por que não acho? Não acho. Porque hoje ele já é um personagem de gestão. Sim, exatamente. E aí, quando você... o teu problema, o teu trato com o seu chefe é diferente com as outras pessoas, é natural.
Então ele já é ali que resolve um problema, e ali e aqui. Eu acho que já não cabe mais para ele esse lugar. Não cabe. A questão é... Até força de saúde de ambiente. Sim, é só um exemplo de que dá para ele apresentar um bom trabalho, Bruno Lazzaroni. E o que mais irritou o torcedor vascaíno ontem é que durante a entrevista coletiva ele cita a mesma coisa que o Diniz citava alguns dias atrás, que o Vasco sofre por ter perdido Ryan, Coutinho e Verratti. Sabe, o mesmo discurso, gente. O Vasco, nos últimos 12 jogos do Campeonato Brasileiro, tem 10 derrotas, 1 empate e 1 vitória. Coutinho, Verratti e Ryan estavam presentes em 8 partidas. E mesmo assim o Vasco não conseguia vencer. E a minha preocupação é até quando o Vasco vai ficar levando esse discurso de que a ausência do Coutinho, do Ryan e do Verratti está sendo sentida. Então, e olha assim, só. Preocupante. É preocupante. É muito preocupante. Durante a partida, o Neymar e o Thiago Mendes se desentenderam. Eles bateram boca e trocaram ofensas, assim. Depois também, na hora do Plim lá, na entrevista, nem sei se era o Plim, acho que não era. Eles falaram com a imprensa. A gente tem as imagens aqui. Segundo o Thiago Mendes, o Neymar desrespeitou a torcida do Vasco quando ele fez assim. O Neymar fez um gol, foi até a torcida do Vasco, mandou calar. Depois ele fez uma dança para homenagear o Vinícius Júnior, com todo o racismo que ele sofreu. Depois ele volta a mandar a torcida do Vasco calar a boca. E aí teve essa treta aqui. O Neymar falou na entrevista coletiva, na entrevista pós-jogo, em que o Thiago Mendes já tinha machucado ele no PSG e falou que ia quebrar ele de novo. E ele falou, vê se você é homem para me quebrar de novo. E aí eles ficaram se engalfiando ali o jogo inteiro. E aí tem uma coisa assim, eu assisto muito aos jogos do Santos. Vocês sabem, eu gosto muito do Neymar. Hoje vocês dois sabem disso. Eu acho ele, adoro ver o Neymar jogando. E ele apanha muito mesmo. Tem gente que você vê que entra pra caçar o cara. Eu acho isso até desleal no coleguismo de todo mundo trabalhar no mesmo lugar. Mas ele também faz, às vezes, umas coisas de encenar que, no mundo do VAR e no tamanho que ele tem, eu acho demais, Vene Casagrande. Porque tem um lance com o Barros também, que o Barros chega perto dele, ele se joga e não tem um toque, sabe? Inclusive, o próprio Barros ironizou o Neymar nesse lance aí, imitando o Neymar. Gente, sejamos francos, o Neymar joga muita bola. Tecnicamente falando, assim, é craque, é gênio. A gente pouco vai ver um jogador da qualidade como o Neymar. Mas ele é extremamente chato, porque ele faz o tempo todo essa ceninha dele. Assim, vou falar sobre o jogo de ontem, entre Vasco e Santos. O Thiago Mendes não fez nada demais. O Thiago Mendes apenas pegou o Neymar e marcou duro, tal como o Calma Barros. O Neymar quer o quê? Que todo mundo trate o Neymar em campo como o Flamengo tratou, quando o Flamengo e o Santos se enfrentaram. Ele não esquece isso, Moretti. Assim, botando o tapete vermelho. O Neymar quer o quê? Que todo mundo trate em campo como o PH tratou ontem, que eu achei um absurdo. O tempo todo sorrindo, pedindo desculpa. Não. Futebol é assim, gente. Futebol é jogo jogado. E todo mundo sabe que o Neymar é um craque. Por ele ser um craque, os jogadores vão chegar mais firmes. Tal como fez o Thiago Mendes, tal como fez o Cauã Barros. Acho que os dois não fizeram nada demais. O jogo, o futebol é assim. E faz parte. A provocação também faz parte. Desde que você não passe o respeito, provocar também faz parte. Você tirar o adversário do sério também faz parte. E nós sabemos como é fácil tirar o Neymar do sério. Né? Essas cenas aí, eu como fã do Neymar, na eu boa, não com todo respeito, parece o Davidson. É verdade, Vene, é verdade. Parece o Davidson. Chato, pô. Mas olha aí, jogou por música ontem, jogou muito. Tem também aí na conta do Neymar. E tem detalhe, o Neymar, nessa entrevista que você disse pós-jogo, ou durante o jogo, foi depois do jogo, ele disse que o Thiago Mendes, é porque eu não posso falar a palavra aqui, mas babá. Ah, sim, entendeu? Mas assim, aí é cabeça quente de jogo, né? Vascaína, o Vasco perdeu ontem para o Santos por 2-1, 2 gols do Neymar, segue sem técnico e é o lanterna do Campeonato Brasileiro. O Vasco está à procura de um novo técnico, a direção sonha com Arthur Jorge, aquele mesmo que foi campeão do Botafogo pelo Brasileiro e a Libertadores, vê Renato Gaúcho entre os possíveis candidatos cotados a ser técnico e vê Gadiardo distante, que é o técnico que foi campeão pelo River Plate. Sem técnico, o Vasco é o lanterna do Brasileiro após 4 rodadas e está em desvantagem na semifinal do Campeonato Carioca, que joga neste domingo contra o Fluminense. Essas foram as notícias de hoje. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe. É nóis, valeu!